Olá, amigos internautas, né? Nossos telespectadores do Opção Play, da coluna Opção Jurídica. Hoje é um prazer receber o Dr. Luiz Gustavo Nicoli, hoje advogado trabalhista, para discutir sobre a reforma trabalhista. Dr. Luiz Gustavo, gostaria de começar falando sobre essa polêmica do TST em analisar algumas questões da reforma trabalhista. Antes mesmo da gente ter os problemas, qual que é a sua opinião sobre isso? Márcio, inicialmente eu agradeço o convite, a confiança, a oportunidade, um espaço fantástico que você tem pelo Jornal Opção e a mídia que você atinge a todos com a qualidade do seu programa. Acho que a decisão, tivemos duas decisões. A primeira decisão do TST em agendar uma discussão já prematura da legislação, já buscando firmar um posicionamento a respeito de assuntos que sequer foram colocados em prática, passaram a primeira instância, houve uma discussão madura do juiz para o tribunal, o desembargador, até chegar ao ministro. Quantos recursos, quantas discussões, teses jurídicas poderiam ser apresentadas num processo até chegar ao TST. E acho que a segunda decisão do TST ela foi madura, no sentido de que não é possível discutir um tema sem que tenha um caso prático. Como vamos aplicar uma legislação que é combatida, que é falada, pela pressa que ela foi feita, e já a pressa ainda mais de um tribunal superior em querer aplicá-la pacificando o entendimento. Acho que não é possível acreditar que isso vá ser levado à frente. Doutor Gustavo, e com relação à constitucionalidade do artigo 702 da CLT, do novo artigo 702 da CLT, qual que é a sua opinião? O artigo 702 da CLT, inciso 1º, letra F, que é o que regulamenta e dá essa possibilidade do TST pacificar o entendimento. Vejo como inconstitucional justamente pelo que nós estamos discutindo. Nós não temos um amadurecimento do caso prático. Nós temos uma lei que ela foi feita por deputados, apresentada à sociedade, mas sem a interpretação do Poder Judiciário dentro de um caso concreto. É preciso amadurecer. Nós não podemos, nesse momento de discussão prematura de uma legislação, já fixar o entendimento, já fixar uma interpretação. Então, acho necessário, primeiro, o TST vai discutir, é inconstitucional ou não? Eu, particularmente como jurista e advogado, entendo que é inconstitucional, porque nós estamos suprimindo instâncias. Isso é verdade, também concordo. Doutor Luiz, com relação aos pontos polêmicos da reforma trabalhista, a gente pode destacar N pontos assim. Nós vamos começar falando sobre qual que é a sua opinião, doutor Luiz, com relação ao parcelamento das férias, né, sua visão, e também com relação ao acordo direto entre patrões e empregados. Márcio, vamos lá. Inicialmente, era necessário ter uma mudança na legislação trabalhista, isso é inquestionável. Até para acompanhar aquilo que... Vamos fazer de novo. Eu esqueci agora. Você parou, nós fizemos eu tirei do modo avião. Doutor Luiz Gustavo Nicoli, qual a sua opinião com relação a esses pontos polêmicos da reforma trabalhista, como, por exemplo, acordo direto entre patrões e empregados e com relação ao fracionamento das férias? Márcio, essa mudança na legislação trabalhista, a reforma trabalhista, ela era necessária em alguns pontos. Inicialmente tínhamos 6 pontos que foram apresentados, 6 artigos que seriam alterados, e quando chegou no Congresso foram para mais de 100. E aí veio as interferências empresariais, a força do empresariado. Então alguns pontos são positivos, outros também são negativos. Particularmente eu vejo que no ponto das férias é positivo. Hoje o trabalhador, às vezes ele não tem interesse em ficar 30 dias de férias. Ele particularmente já não tem esse interesse. E no mundo agitado que nós vivemos, no mercado de trabalho competitivo, o trabalhador ficar 30 dias de férias, certamente isso aí vai impactar na produção da empresa. Então, inicialmente ele terá 14 dias, depois 5, mais 5. Vejo positivo. Acho que será um avanço para o mercado de trabalho. Já a questão da negociação empregado-empregador, o acordo que eles podem realizar individualmente, sem interferência do Poder Judiciário, talvez a nossa sociedade ainda não esteja madura para isso.
e, acima de tudo, a força que o empresário tem do capital sobre o empregado. Será que esse empregado dos grandes centros e dos pequenos centros tem capacidade intelectual para negociar uma cláusula, um acordo, algo que ele vai levar adiante durante um tempo no seu contrato de trabalho? Talvez essa é a indagação, só o tempo dirá. Particularmente acho que não é possível. Nós não podemos pensar nos grandes executivos. Esses sim, eles podem ter condições. Mas enquanto um grande executivo, um grande trabalhador, ele tem uma formação acadêmica de nível 3º grau, ele está assistido por um advogado? Certamente que não. Mas a empresa, uma multinacional, ela sim está assistida por um advogado. Então, vai continuar tendo uma disparidade de armas. A força do mercado de trabalho que vai prevalecer. Isso aí é algo que eu não tenho dúvida de afirmar. Mas é só o tempo também que vai trazer as respostas. Doutor Luiz Gustavo, um dos principais pontos, de minha visão, de evolução da legislação trabalhista é com relação ao momento e ao direito de defesa daquelas partes que não fizeram parte do processo anteriormente poder se defender. Porque o que usualmente acontecia na Justiça do Trabalho? A pessoa às vezes se vê envolvida num processo no momento que é surpreso com uma penhora online, como por exemplo ex-sócios, pessoas às vezes que nem faziam parte da relação trabalhista, da relação de trabalho, mas no processo às vezes ele é envolvido por algum motivo. Antigamente a legislação não permitia ele apresentar sua defesa a partir daquele momento, ele tinha que se defender no processo de execução, que inclusive sempre foi muito complicado. Então acho que um dos principais pontos, qual a sua visão dessa necessidade hoje de se abrir, felizmente, uma desconsideração, abrir-se felizmente o direito de defesa para a pessoa que não teve o direito de defesa anteriormente, mas às vezes foi envolvido no processo e não foi nem citado anteriormente. A fase de execução na Justiça do Trabalho era muito célere. Aliás, todo o processo é célere, mas a fase de execução ainda maior. E às vezes havia um arbitramento de decisões, um afrontamento ao direito de defesa muito grande. E é algo que era criticado pela comunidade jurídica, não aqueles operadores do direito de trabalho, mas os civilistas, os constitucionalistas, de que a Justiça do Trabalho ofendia esse direito de defesa. Então, acho que era necessário para nós buscarmos um equilíbrio justamente na aplicação dessa mesma legislação no processo civil. Lá nós tínhamos um procedimento, aqui na Justiça do Trabalho tínhamos um outro procedimento. Agora buscou um equilíbrio na aplicação de uma legislação que traga uma constitucionalidade no seu direito de defesa. Na prática, o que acontecia? Penhorava o dinheiro de um terceiro, que às vezes ele foi sócio de uma empresa há 2, 3, até mais tempo atrás, há 4, 5 anos lá atrás, penhorou o crédito dele, aí ele apresentava uma defesa. Mas o crédito já estava penhorado. Às vezes a insegurança, o medo forçava ele a fazer um acordo, tomar um procedimento para pacificar aquele processo, para encerrar o processo. Agora não, ele vai ser chamado ao processo, vai se apresentar, fazer sua defesa, criou a constitucionalidade que ele é realmente culpado, ele é devedor, ele é responsável solidário ou subsidiário, aí sim ele vai ser obrigado a pagar aquela dívida. Acho que foi um ponto positivo. Doutor Gustavo, na sua visão, quais são, na verdade, os principais pontos da reforma trabalhista em que nós não estamos falando aqui sobre advocacia ou defesa de empresa ou de empregado. Nós estamos falando em termos técnicos, científicos, a evolução da reforma trabalhista trouxe para o mercado. É óbvio que existe uma queda de braço, né, entre as partes, seja os empregadores e os empregados. Mas, na sua opinião, o que foi que realmente mais evoluiu a título do direito material e a título do direito processual nessa reforma? Direito material, nós já falamos que é as férias, acho que foi um avanço. Outro ponto do material, a possibilidade de redução do intervalo de refeição de 1 hora para 30 minutos. Acontece demais na prática. O mercado hoje, o trabalhador nem sempre volta para casa para almoçar. Ele almoça na empresa, terminou o almoço, ele desce para o trabalho, ou ele vai para o trabalho, né? Estou dizendo desce, se ele está no andar de cima.
que é o mezanino, onde sempre é o lugar de refeição, ele desce para trabalhar. Tem um N casos nesse sentido. Ou então ele está almoçando nas redondezas e volta para o trabalho. Então não tem porquê você ficar ali esperando 1 hora, ele não quer esperar. O empregador não permite ele voltar, ele quer voltar, ele não pode voltar, então há uma possibilidade de negociação, então é ponto positivo. Estamos aqui com o advogado trabalhista, doutor Luiz Gustavo Nicola, comentando sobre a reforma trabalhista. Doutor Luiz Gustavo, qual é a sua opinião, quais foram os principais pontos de evolução da reforma trabalhista? No direito material, Márcio, nós falamos já sobre as férias, que é um ponto positivo. Outro ponto positivo, a redução do intervalo para refeição, a possibilidade de negociação direta entre empregado e empregador. Antes o mínimo era 1 hora, agora pode ser 30 minutos, 45 minutos, 40, né? Então um ponto positivo. O trabalhador hoje, às vezes ele não tem interesse em cumprir 1 hora de intervalo, porque ele quer sair mais cedo, ele está almoçando próximo à empresa ou dentro da empresa, quer retornar ao trabalho, não pode. Ponto positivo. Fim das horas itinerary, acho muito positivo. Há uma discrepância nesse ponto. Às vezes o trabalhador mora num grande centro, vamos dizer, Goiânia, ele mora no setor Garavelo, que é um extremo da cidade, e trabalha no Jardim Guanabara, é um outro extremo. Ele pode levar aí, às vezes, mais de hora para atingir o seu posto de trabalho. Certamente mais de hora. Mas o trabalhador do campo, que anda 20 minutos na estrada entre a cidade e a fazenda, recebe horas itinerary. Então há uma discrepância. Eu acho que foi um ponto positivo ter encerrado. A jornada 12 por 36, ela pode ser atingida agora em outras categorias, como enfermeiros, vigilantes. Antes eram apenas para porteiros, agora pode atingir para outras categorias, um ponto positivo. No campo processual, não é necessário mais a homologação do contrato. A gente viu que essa questão da homologação nos sindicatos era uma forma de trazer ali o trabalhador para o sindicato, mas uma assistência jurídica mesmo não era feita nada que impedisse a homologação. E às vezes tem sindicato que fazia a sua arbitrariedade e não queria homologar uma rescisão por interesse dele. Aquilo que já era decidido no âmbito dos tribunais, uma jurisprudência formada, o sindicato não homologa. E aí causava um transtorno para a empresa teria que buscar o Poder Judiciário para discutir algo que o sindicato não tem direito de discutir. Então, acho que foi positivo. E tantos outros pontos que nós temos que atingem o dia a dia da empresa. Tem muitos pontos que vão trazer um avanço para os contratos de trabalho que vai refletir, sem sombra de dúvida, na sociedade. Doutor Gustavo, com relação à reforma trabalhista, tem um ponto que nós estamos recebendo vários e-mails, questionamentos, com relação à contribuição sindical, né? As principais perguntas que nós recebemos aqui é saber se o trabalhador tem que mandar carta para o sindicato para parar de contribuir, ou com a reforma isso já cessou automaticamente, porque, quer queira ou não, vários sindicatos ainda continuam efetuando a cobrança dos trabalhadores do valor da contribuição. Como que a reforma tratou isso e como que é a tendência para resolver esse pormenor? A partir do dia 11 de novembro de 2017, não tem mais obrigatoriedade do recolhimento. Então, o sindicato que está recolhendo de forma ilegal. Ele não tem esse direito. Agora é o contrário. É o trabalhador que tem que enviar uma carta para o sindicato dizendo: eu quero contribuir para a minha categoria, para o meu sindicato. Então o sindicato não tem esse direito de recolher. Se algum internauta teve esse caso prático, é só ir no sindicato pedir a devolução. Esse é um ponto interessante, Marcos, porque Márcio, eu acho que vai ter um avanço na categoria, na prestação de serviço da categoria do sindicato para o trabalhador. Antes reunia-se algumas regras, algumas pessoas, atingia alguns pontos e abria um sindicato sem nenhum objetivo, só para arrecadação. Agora não. O sindicato, para permanecer, aquele que já está aberto, para permanecer na atividade, sem a contribuição do sindical, ele terá que buscar uma prestação de serviço para a sua categoria. Fazer uma homologação, mas uma homologação bem feita.
fazer a prestação de serviços para o associado, de diversas formas, não só jurídico, mas social, educacional. Ele vai ter que chamar o trabalhador para dentro do seu sindicato. Olha, eu quero você aqui, vem cá, eu faço um bom trabalho, vou fazer um bom trabalho para você. Como tem sindicatos patronais que fazem isso, que dão assistência jurídica, social, de marketing, de gestão. Isso vai ter que ser feito agora dos empregados. Doutor Luiz Gustavo, com relação à reforma trabalhista, a gente tem visto aí vários fake news falando que os advogados agora estão enrolados, né? Não vão ter mais trabalho. Qual a sua visão em relação a isso? Existe uma tendência realmente da redução do número de ações trabalhistas ou isso aí é um mito e a tendência é manter da mesma forma que a gente tinha no passado? Não vai manter da mesma forma. Hoje, com a nova reforma, isso é um ponto positivo, né, um ponto positivo material, processual, a fixação de honorário de sucumbência, um ponto positivo para a categoria. Todo tipo de processo civil, família, empresarial, tinha sucumbência, o trabalhista não tinha. E também a fixação de custas, o pagamento de custas pelo empregado, de acordo com uma regra estabelecida pela própria CLT. Então é um ponto positivo no processo do trabalho, para que, não tenho dúvida, vai limitar o número de processos. Hoje, os nossos colegas advogados que militam na área do reclamante, para propor a ação, ele vai ter que pesar, compensa. Ele vai fazer o que antes deveria fazer e não fazia. Você tem certeza que quer propor essa ação? Compensa para você? Você vai discutir aqui alguns minutos do seu intervalo. Você vai discutir aqui uma questão que talvez você não consiga demonstrar na justiça por falta de testemunha. O advogado tem essa obrigação. Ou então ele tem a obrigação de buscar a conciliação, de pegar o telefone, ligar na empresa ou notificar a empresa e dizer, olha, recebi um ex-trabalhador desta empresa que está alegando isso. Com quem eu posso fazer um contato jurídico? Quem é o advogado da empresa para tentar uma conciliação? Sem buscar o poder judiciário. Nós enquanto sociedade, precisamos compreender que nem tudo se resolve na justiça. Entre dois advogados, eles têm condições de pacificar aquela contenda, aquela discussão entre os seus clientes. Antes o advogado não tinha essa preocupação. Abarrota o poder judiciário, a morosidade da justiça é por culpa, grande parte, de ações que não deveriam estar lá, que poderiam ser resolvidos em outros âmbitos. Nós podemos buscar a conciliação privada, não a pública, com custo, que onera, que despende e atrapalha a discussão de decisões que vão atingir especificamente a sociedade, não o particular. Então, vejo com o avanço esse lado processual e não tenho dúvida que vão diminuir as ações. Como já aconteceu nos 3 meses pós-reforma, já se fala em 50% de redução. Mas esse 50% de redução tem também vai buscar o equilíbrio. Os advogados estão com medo de propor, estão com medo de ver qual é a decisão final da justiça sobre determinados pontos. Realmente eu serei condenado em custos ou não. Às vezes essa insegurança que o advogado tem, mas vai atingir um patamar aí de 20 a 25% de redução nos próximos 3 anos. Eu acho que busca o equilíbrio. Certo. Doutor Gustavo, um dos pontos com relação ao direito do trabalho, que sempre que a gente tem que buscar soluções para questões jurídicas práticas, onde os tribunais ainda, às vezes, não classificaram, ainda não se manifestaram. E também temos recebido aqui, na coluna Opção Jurídica, alguns questionamentos sobre a segurança das empresas que contratam outras empresas para executar trabalhos que elas não são da sua especialidade. Exemplo, uma empresa no ramo de gráfica contrata uma construtora para realizar, por exemplo, uma obra dentro da empresa. E esses contratos, mesmo que se amarrem bem esses contratos, a responsabilidade pelos funcionários da construtora ainda, hoje na Justiça do Trabalho, ainda recai sobre essas empresas que contratam, sobre a alegação de fiscalização. Então, se os tribunais superiores ainda não amadureceram essa ideia, eu gostaria de saber a sua opinião. Qual seria uma solução, que na verdade ainda não existe, né? Uma solução para estabelecer regras claras para o contratante
e para o contratado para proteger principalmente o contratante, né? O que ele é uma solução jurídica para esse caso, porque hoje, infelizmente, mesmo o contratante contratando uma empresa para prestar serviço para ele, ele ainda continua responsável pelos funcionários daquela outra empresa. Sim. Né? Qual seria uma solução para esse problema? Solução jurídica a gente não tem, né? Porque ninguém impede alguém de buscar acesso ao judiciário. É livre, é constitucional. Então, ainda que eu faça um contrato muito bem feito com você, se você achou que eu descumpri o contrato, você leva ao Poder Judiciário e vai questionar ele. Certamente você vai perder, mas você causou, talvez, ali mais uma demanda. Então, solução jurídica nós efetivamente não teremos nesse sentido. Agora, o que é necessário? Principalmente a questão da responsabilidade solidária, né? Com o caso do trabalhador. Quer dizer, um funcionário, acontece um acidente de trabalho com um funcionário da empresa contratada. Quer dizer, mesmo que o contratante não seja funcionário dele, ele tem responsabilidade solidária sobre aquele funcionário. Infelizmente, entendi. Nós temos hoje decisões, principalmente do TST, de todas as formas. Com responsabilidade solidária, sem responsabilidade solidária. Assim, a gente precisava, na verdade, indicar, né, ou propor algumas soluções para esse, estabelecer algumas regras. Você acha que isso aí será uma evolução natural ou a gente tem uma saída para isso, para essa responsabilidade solidária? Vejo como uma evolução natural e tem caminhado para isso. Hoje um entendimento majoritário é que quando você contrata uma empresa para prestar um serviço na sua empresa, então eu sou um exemplo que você utilizou, você é uma gráfica e vai contratar uma construtora. Aquela construtora vai executar um serviço que não é para o seu envolvimento econômico. Eu não vou ampliar a minha capacidade de trabalho, vou fazer uma reforma na minha estrutura, então não tem vinculação com a minha atividade econômica. Então você não tem responsabilidade aí. Isso é um entendimento já majoritário. Agora a dificuldade é demonstrar isso no processo. Eis a dificuldade, eis as decisões que às vezes acontecem com conflitos, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as empresas não têm essa preocupação, assinam um contrato feito por aquela construtora que vai prestar o serviço, que é o nosso exemplo específico, ou pela empresa que vai prestar o serviço. Ela faz um contrato de interesses dela, com cláusulas que diz respeito aos interesses da prestação de serviço que ela vai executar. A empresa que está recebendo a prestação de serviço assina, firmando um contrato sem muita segurança jurídica, e depois ela quer questionar. Então é preciso que o empregador, o empresário, tenha esse cuidado. Ao firmar um contrato, seja ele de trabalho ou não, tem uma assessoria jurídica. Este contrato é que vai dar segurança na discussão posta no Poder Judiciário. Se você chegar a um Poder Judiciário, a uma ação embasada em um contrato, a discussão é muito diferente. Agora, você chegar a uma discussão no Poder Judiciário, a uma ação, como réu, sem documentação, sem embasamento jurídico, sem cláusula que te dê segurança na execução daquele contrato, a discussão vai perdurar por tempo, mas certamente ele vai perder. Só um momento, vocês falam. Ela corta de 12 em 12 minutos, né? Tá bom, sem problema. Vamos encerrar aqui agora, vamos lá. Doutor Gustavo, nossa visão com relação... Quero até ver falar mesmo, né? Tá. Sobre planejamento trabalhista, né? Planejamento, parece que você falar sobre planejamento. Bom. Doutor Gustavo, a reforma trabalhista agora, na nossa visão, exige, né, que as empresas implementem um planejamento trabalhista para evitar prejuízo. Qual que é a sua visão com relação a isso? Também continuando a nossa resposta anterior, assessoria jurídica. O empregador, ao firmar um contrato, ele tem que se preocupar em firmar um contrato estabelecendo a jornada de trabalho, a remuneração, a forma da remuneração, como vai compor essa remuneração para ser paga ao final do mês, o dia do pagamento, o descanso, quanto tempo ele terá de descanso, de intervalo. Então, tudo que é possível na legislação trabalhista, regulamentada pela CLT, tem que estar num contrato de trabalho. Como se fosse um contrato de compra e venda. Não é apenas o registro na carteira. A carteira de trabalho, apenas você registra o contrato.
E você leva ao Ministério do Trabalho. Agora, as cláusulas desse contrato, como é que ela vai ser pactuada? É num contrato, como se fosse um contrato de compra e venda. Quando você pergunta para o empresário, e também para o empregado, você firmou um contrato de trabalho? Não, nunca firmam. E aí, aquilo que o empregado está dizendo é uma verdade, ou meia verdade, e aquilo que o empresário vai dizer é a outra meia verdade. Eis a discussão. Se você tem uma assessoria jurídica, recursos humanos dentro da empresa, e não precisa ser grande, apenas uma pessoa que tenha cuidados, que tenha modelos de contrato de trabalho, às vezes alguns modelos até na internet são de qualidade, precisa de alguns ajustes. Então, recursos humanos dentro da empresa que faça esse controle, todo trabalhador que chegou, registrou o contrato na carteira, firmamos um contrato de trabalho, a segurança jurídica para ambas as partes é muito maior. Daqui 6 meses, esse trabalhador questione algum ponto do contrato de trabalho, não, foi firmado, foi pactuado desde o início, que você teria essas condições de trabalho. O local de trabalho, se pode transferir, se não pode. Então isso tudo deve estar no contrato de trabalho. Então a reforma trabalhista é um desafio também para os empresários, porque muitos estão achando que agora eles estão no mar de rosas. Pelo contrário, pode estar no mar de rosas se tiver uma assessoria jurídica preparada para fazer um bom contrato de trabalho. A sua visão é de que todas as empresas, né, deveriam pensar e já executarem um planejamento trabalhista para resolver eventuais problemas, tanto com o trabalhador como para a empresa. Exatamente, tem que ter um planejamento. É necessário essa compreensão. 100% das empresas têm um contador, mas apenas 15, 20% tem um advogado. E ele só procura advogado quando chega ao Poder Judiciário uma ação. Ora, quando chega lá, o fato já consumou. O fato já existe. Não faz advocacia preventiva. Não fez advocacia preventiva. E aí é alto custo de honorários. Não é barato o pagamento de honorários de advogados que tenham referência no trabalho. Porque depois que às vezes faz um advogado mais barato, lá na frente vê o problema acontecer, e que aí realmente sacramentou aquela questão. Então é preciso pensar o seguinte: eu manter um advogado, às vezes você paga um advogado mais barato que um empregado mensal, mas ele resolve o problema de 10, 20, 30 empregados que pode ter no futuro. Então, acho que o planejamento jurídico agora é o desafio das empresas. Gostaria de agradecer ao doutor Luiz Gustavo Nicoli, advogado trabalhista, que falou sobre a reforma trabalhista para nós aqui do Opção Play. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço, muito obrigado, parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês, é de fundamental importância para a sociedade. Muito obrigado, então nós continuamos com a coluna da Opção Jurídica no Jornal Opção e agradecendo aí os nossos parceiros da Jurisíntese também. Um abraço e até o próximo programa.